Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo isso, mas eu quero acolher você de todo o coração, com toda a força e com todo o ardor que eu tenho para te dar. Meu nome é Renan, sou consagrado da comunidade Novo Ardor e moro aqui na Missão Maranhão, que recentemente fez 1 ano da sua existência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por isso. E se você não conhece, a comunidade Novo Ardor é uma comunidade de vida que existe já há 22 anos e nosso carisma é de formação, trazer os filhos de Deus de volta àquele chamado que Cristo fez a cada um para a santidade, para o amor. Por isso, se sente, pegue aí o seu caderno, pegue aí sua Bíblia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vocação. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso e talvez hoje chegou o momento de parar e refletir sobre o que é vocação e que você tem uma vocação, certo? Então é isso, meu nome é Renan, sejam todos bem-vindos. E se você não conhece a comunidade Novo Ardor, é só procurar nas nossas redes sociais, @comnovardor, e você vai nos encontrar lá, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre vocação, mais especificamente sobre descobrir a vocação. O que é descobrir a vocação? Como descobrir a vocação? E para isso, a gente vai ler um pouco a passagem bíblica, a gente vai cantar uma música que vai nos ajudar a meditar sobre o assunto. Mas aqui eu quero antes fazer um contexto histórico com vocês, fazer uma comparação a partir da história. Quando a gente para pensar sobre descobrir a vocação, a gente pode pensar em outras formas de descobertas também. Se você parar para pensar como é que foi as descobertas de outras terras, eles saíam, entravam em seus navios e rumavam mar adentro para tentar descobrir novas terras. A vocação não é tão diferente quanto este meio. Neste contexto histórico, eles saíam com navios, com embarcações, utilizavam de bússolas e outros equipamentos para poder ter um certo norte, saber para onde estavam indo, mas ainda assim aquilo ali não era suficiente para ter consciência de tudo aquilo que iam enfrentar pelo caminho. Tempestades, dificuldades, talvez uma peça aqui, outra acolá, que quebra e precisa ser reposta. Tudo isso aparece no meio do caminho e eles precisavam ter condições para resolver isso, mas nem sempre eles tinham consciência disso. E a descoberta que eles tinham os mais variados propósitos. Eles não iam simplesmente mar adentro, dentro de uma embarcação, sem nenhuma meta, sem nenhum propósito, sem nenhum sentido, correndo o risco da sua própria vida. Eles tinham sim uma meta, eles tinham sim um propósito. Se a gente pensar para parar na descoberta do Brasil, o propósito deles não era descobrir o Brasil, mas chegar às Índias. E conseguiram achar o Brasil, mas tinham um propósito,
tinham sentido, sabiam onde queriam chegar. E as embarcações naquela época não eram cheias de tecnologia como as que nós temos hoje. Para cada coisa que precisava fazer no barco, precisava de alguém ali operando e alguém regendo todos aqueles operários. Por isso que dentro de uma embarcação existem funções, cada um exerce uma função, cada um possui um posto numa hierarquia onde o capitão possui o maior posto e que gere todos os operários ali naquela embarcação. Na nossa vocação também não é diferente. A gente vai perceber que quando a gente descobre a nossa vocação, a gente tem uma função dentro da igreja, a gente tem uma posição dentro da igreja, e isso precisa ser respeitado para a minha vocação ser uma vocação sadia, frutífera. Então, o que isso quer dizer? A gente vai entender melhor quando a gente se baseia na palavra. Eu dei todo o contexto histórico para vocês, a base, a comparação para que vocês possam compreender melhor. E agora a gente vai falar um pouquinho a partir da palavra de Deus, fundamentar um pouquinho melhor isso a partir do que Deus nos ensina. E se você tem a sua Bíblia aí, abra também comigo no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. E temos aqui nesta passagem, acredito que vocês também já tenham achado aí, a passagem da tempestade acalmada. Vamos ler juntos? Olha só. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso, surgiu uma grande tempestade e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos. Presta bem atenção neste trecho. Como sois medrosos. Ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho é uma das minhas passagens favoritas. E na minha conversão ela foi muito importante. Esta passagem da tempestade acalmada. A gente falou pouco atrás sobre as navegações que tinham que enfrentar empecilhos, imprevistos para chegar no seu propósito. E aqui a tempestade acalmada pode nos ensinar muito sobre a descoberta da nossa vocação. A vocação não é algo que você simplesmente abre a gaveta, pega e está pronta e embrulhada para você usar. A vocação ela precisa de fato ser um verdadeiro conquistador. Não é que você não tenha vocação, você tem a vocação. Só que vivê-la existe um espírito de coragem que muitos se recusam a aceitar por medo. Lembra da passagem? Porque sois tão medrosos, não tendes fé ainda? E a gente vai entender então que a vocação se assemelha a essas navegações.
Como? Quando a gente quer descobrir a nossa vocação, a gente vai entendendo que a minha vocação tem uma meta, tem um destino. E este destino nós chamamos de vida eterna, de céu. Se nós queremos chegar ao céu, o melhor meio para chegar é através da vivência plena da nossa vocação. Ai, Renan, mas eu conheço pessoas que não vivem sua vocação, quer dizer que elas não vão para o céu? Não é isso. Mas o meio mais fácil, o meio melhor para você chegar ao céu é vivendo plenamente a sua vocação aqui na terra. Porque você tem uma meta, tem um sentido, sabe para onde vai. Por isso é importante a gente querer descobrir a nossa vocação, porque o caminho se tornará mais fácil de ver, mais fácil de seguir. Mais fácil no sentido porque eu enxergo, não porque o caminho vai ser fácil. E logo a gente vai entender o porquê que não é fácil. O caminho é fácil de ver, mas não de caminhar. Ok? A gente vai perceber que, assim como nas embarcações tem os seus postos e suas funções, tem a sua hierarquia, quando a gente assume a nossa vocação na igreja, a gente percebe que a igreja como um todo é esta embarcação, aonde nós somos guiados primeiro por Deus, através do Espírito Santo, mas também temos aqui um vigário na terra, o Papa Francisco, que conduz a Igreja de Cristo, é o capitão. E logo abaixo vem os bispos, que são aqueles que possuem os seus cargos altos, gerindo todos os restantes, toda a população restante, para que a população, nos seus postos, nas suas vocações, sejam sacerdotais, religiosas, leigas, consagradas, não importa. Nós obedecendo ao nosso pároco, ao nosso bispo, ao nosso papa, nos colocando no nosso lugar, a embarcação vai caminhar como precisa. Agora, se nos rebelamos contra o Papa, se nos colocamos contra aquilo que os bispos orientam segundo a sã doutrina, aquela embarcação vira um caos e fica mais difícil para mim e para você viver a nossa vocação. Entende como é complicado? A nossa igreja não está cheia de santos perfeitos. Pelo contrário, está cheia de pessoas tentando fazer a sua vocação do jeito certo. Mas aquele que faz do jeito errado bagunça muito da embarcação, da nossa vocação, da igreja. E aí, nesse momento em que a gente vai vivendo as nossas vocações, a gente vai encontrando isso. A gente encontra pessoas dentro da própria igreja que tentam derrubar a gente. A gente encontra, infelizmente, sacerdotes que não vivem conforme a sua vocação. A gente encontra em todas as hierarquias dentro da igreja falhas, pecados, defeitos. E aí, quando as coisas estão cheias de problemas, a tempestade ameaça derrubar a nossa vocação, a gente então precisa recorrer a quem? Como a gente acabou de ler na passagem, os discípulos recorreram a quem? A Pedro, que estava na embarcação, que era experiente? Não. Recorreram a Jesus. E isto nos convida também para a boa vivência da nossa vocação. Como é que a gente fala com Jesus hoje? Na oração. E se hoje você não vive bem a sua vocação, pergunte-se primeiro, como anda a minha vida de oração? Será que eu tenho vivido como precisa? Será que eu tenho rezado como precisa? Será que eu tenho buscado ajuda em Jesus? Ou tenho buscado ajuda fora, no mundo, com pessoas que não vivem a mesma fé que eu?
com pessoas que aparentemente ajudam, mas no momento de sofrimento, de tempestade, desaparecem. Então, reze, meu irmão. Reze. A vocação precisa ser rezada para ser descoberta. Ser bem rezada para ser descoberta. E usar as ferramentas que temos. Como eu falava lá atrás, eles tinham as ferramentas para navegar quando iam descobrir novas terras. Na igreja não é diferente e na nossa vocação não é diferente. A gente tem ferramentas. A gente acabou de ler a palavra. Ela é uma grandíssima ferramenta na descoberta da nossa vocação. A gente tem pessoas mais experientes, sacerdotes, sacramentos, que nos ajudam a compreender melhor para onde Deus me chama a ir. E muitas vezes a gente fala, eu não sei qual é a minha vocação. Senhor, me dá um sinal para descobrir a minha vocação. Mas não lê, não reza, não procura o padre, não procura, talvez você que faça parte de alguma congregação, de alguma nova comunidade, não procura o seu formador. E aí fica difícil descobrir a vocação assim, porque você não usa as ferramentas que estão perto de você. A ferramenta que você procura é sempre uma só, o milagre. Senhor, desça do céu e me revele. Senhor, que as luzes pisquem para que eu descubra minha vocação sacerdotal. Não é assim que funciona. Por isso, meu irmão, descobrir a vocação exige sim de nós. E exige de nós uma ousadia, uma coragem, um espírito de conquistador para alcançar a vida eterna. E para isso temos uma canção aqui que eu queria cantar com vocês. Mas antes de cantar essa canção, eu queria dar um breve testemunho. Um testemunho de que na minha vida descobrir a minha vocação também não foi fácil. Eu sou da igreja desde que me entendo por gente. Não tive lá grandes dificuldades para me encontrar com Jesus, mas descobrir a vocação é uma coisa séria. E quando eu descobri a minha vocação a ser louvador, eu estava dentro de um retiro que a comunidade realiza, chamado RECA. E dentro desse retiro, eu senti algo tão profundo, tão grande. E não foi um milagre, porque nesse retiro a gente lia bastante a palavra, a gente refletia muito sobre a nossa vida, a gente buscava auxílio uns nos outros. E isso tudo me ajudou a perceber que Deus me queria num lugar diferente, fora da minha casa. E foi aí que eu entendi que minha vocação era a ser Novo Ardor. Caminhei alguns anos com a comunidade Novo Ardor, até que chegou um outro momento de dar um passo maior. Decidi se eu ia viver como comunidade na época de aliança ou de vida. Se eu ia continuar no meu emprego, morando lá com os meus pais, construir minha própria casa, ou se eu ia abandonar tudo isso para viver uma radicalidade ainda maior. E quando eu fui rezando, já nessa época como formador pessoal, Deus falava, te quero ainda mais. E por algum motivo, cada vez que tomava essas escolhas, por mais difíceis e dolorosas que fossem, lá na frente se mostravam a decisão mais feliz da minha vida. Muitas vezes a gente quer decidir por algo e já sentir a plena alegria naquele momento. Eu sou consagrado, alegria. Eu sou celibatário, eu sou vocacionado ao matrimônio, que é alegria. Mas outras vezes a alegria vai vindo a conta-gotas, quando Deus vai confirmando que aquela decisão que você fez estava certa. E hoje eu dou testemunho desta alegria de ser Novo Ardor, aqui no Maranhão, gravando este vídeo para vocês.
eu dou testemunho de que Deus fez em mim maravilhas. Já passei por diversas tempestades, muitas crises na minha vocação, mas nenhuma delas me fez voltar atrás. Pelo contrário, me fez ainda ter mais sentido na vocação que decidi para minha vida. Por isso, cantando esta canção, eu convido você também a rezar com ela. Talvez Deus queira te ajudar a ter uma nova perspectiva sobre a sua vocação. E se é isso que Deus quer para você hoje, então, meu irmão, que o som deste violão, que o som da minha voz possa ser instrumento de Deus para você nesta tarde, nesta manhã, nesta noite. Não sei como está aí do outro lado. Então vamos juntos? Vamos rezar? Tu te abeiraste na praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicita, teu cansaço que a outros descansem, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. E agora eu convido você a rezar comigo, a suplicar agora ao Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda-me a ter esta coragem de entrar na barca de Cristo, assumir o meu posto, a minha vocação, o meu chamado, porque eu quero, Senhor, descobrir a minha vocação. Eu quero, Senhor, alcançar a terra prometida que o Senhor nos prometeu. Por isso, Senhor, dá-me um espírito de coragem, dá-me um espírito ousado, e se necessário for, Senhor, arranca-me de onde eu estou, das minhas inseguranças,
da minha comodidade. Arranca-me, Senhor, da minha mesquinhez, do meu espírito que se conforma com migalhas da minha vocação. Arranca-me, Senhor Jesus, dos lugares aonde a minha vocação não frutifica. Olha-me nos olhos, Jesus, eu te peço, e me leva para o teu barco. Eu quero, Senhor, viver a minha vocação à santidade, ao amor, minha vocação específica. Para isso eu suplico, Senhor, ajuda-me a continuar a caminhar. Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom que você ficou até aqui. Espero que essa formação tenha te ajudado, ou pelo menos te incentivado a buscar a sua vocação. E qualquer coisa, se precisar de ajuda, estamos aqui. A comunidade no Rodor também faz parte dessa barca. Fique com Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.